Sejam todos muito bem-vindos ao canal Making Off. Eu sou Jordan Cavalcante e tenho a honra de entrevistar agora Renan Freitas, um excelente dublador que está aqui para mostrar um pouco da sua voz, um pouco do seu trabalho e falar sobre suas particularidades. Então, pessoal, já deixa o like, compartilha e comenta aqui seu personagem favorito dele. Renan, tudo bom com você? Tudo bom, Jordan? Tudo bem? Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já que a gente está aí nesse tempo atemporal, né? Vai ficar aí a qualquer momento. É um prazer estar aqui, podendo trocar essa ideia com você. Obrigado pelo convite, irmão. Nós que agradecemos. A gente sempre gosta de começar falando um pouco dos personagens que o dublador, o convidado, fez ao longo da carreira. Vou citar alguns, se você quiser adicionar alguém, fica à vontade, tá bem? Nessa listinha a gente tem o Trem-Bala do The Boys, tem o Michael B. Jordan, o Adonis Creed, temos o Gasparzinho, temos também o John Boyega nos filmes de Star Wars e muitos outros, temos também o Jon Snow do Game of Thrones, o Gil Weasley do Harry Potter, o Carequinha do Luluzinha, o Catatal do Zé Colmeia, o Phoenix do Valorant, o Rumble do League of Legends, o Eric de Sex Education e muitos outros. Tem mais algum para lembrar aí? Pô, bacana. Não, tá ótimo. Pô, muito bom. É engraçado, né? Ouvindo essa lista assim, né? Já tem uma história boa aí, né? Bastante coisa interessante e bem diversificada. Você pegou coisa desde quando eu comecei, há alguns anos, e coisas mais recentes. Eu gostei aí da lista, muito bom. E ao longo da conversa a gente vai falar um pouco desses personagens, alguns muito marcantes, particularmente para mim, que sou do universo nerd, nosso público somos quase todos do universo nerd e a gente vai falar sobre ele. Mas vamos falar justamente desse começo, como foi a tua entrada na dublagem? Então, eu comecei... Eu fazia teatro já, com 7 anos eu comecei no teatro, e aí a gente, quando já faz teatro, procura teste de televisão, lugares para poder... que estão buscando novos talentos para fazer filme e tudo mais. E teve um lugar que eu fui, chamado Nova Brasil, era uma agência dessas daí de televisão, e eu gostava muito de desenhar, eu parava assim no intervalo, ficava desenhando e tudo, e perguntei à moça lá, sabe onde tem curso de desenho? Aí a mulher falou com a minha mãe, aqui em cima, na antiga TV Tupi, tem curso de dublagem, de desenho animado, de repente ele gosta e tal. Eu já gostava, mas eu não tinha noção, né, de como era, né, esse processo da dublagem. Fui lá, fizeram um teste comigo de leitura, como eu fazia teatro já há quase 3 anos, eu mandei muito bem na leitura e falaram, poxa mãe, ele tem que fazer o curso com a gente. Minha mãe, infelizmente, não tinha como pagar o curso, era um pouco alto, né, para a realidade que a gente vivia. Ficaram uns 3 meses insistindo ainda e rolou uma bolsa lá para mim. E aí, de repente, eu começo o curso de dublagem com 9 para 10 anos. E com 10 anos, eu fui fazer um teste na Cinevídeo, tipo, eu tenho a data guardada até hoje. 5 de dezembro de 95. Fui fazer um teste de manhã para um desenho animado, Os Cãezinhos do Canil. Eu assistia até então. Só que aí era alguma participação que ia rolar, eu fiquei impressionado com aquilo. Já tinha noção de que era dublagem, já estava fazendo curso, né? E aí, de repente, passo no teste de manhã, aí pergunta assim, mãe, teu filho pode voltar aqui mais tarde para poder dublar? E aí volta lá, a gente à noite, né, para poder fazer minha primeira dublagem. Então eu lembro muito bem desse dia, foi muito marcante para mim. E eu adorava esse desenho, na verdade é um clássico, assim, do tempo do SBT, eu quando era criança adorava. Agora Exato. você, entre os personagens recentes que você fez, um que faz muito sucesso é o Michael B. Jordan, porque a gente sabe que é um ator muito conceituado e a gente vê que é uma carreira promissora. Você fez ele no Creed e em outros filmes, como Quarteto Fantástico. Quando você vê um ator assim, que tem esse futuro promissor, te empolga essa perspectiva? Você passa a acompanhar mais ele e torcendo para a carreira dele evoluir também? Com certeza, com certeza. O Michael B. Jordan eu dublei a primeira vez no Quarteto Fantástico. E ninguém botava fé nesse filme, né? Até eu também, assim, como fã, eu não gostei muito do resultado final. Parecia que a Fox tinha que fazer uma manutenção da marca, né? Eles tinham que fazer um Quarteto Fantástico para não perder os direitos, né? Tem essas coisas no cinema. Mas, para minha surpresa, me veio esse presente que o Hércules Franco me deu. E aí, de repente, quando veio o Quarteto Fantástico, nem foi teste de voz. Eu já gravei os trailers e, de repente, me vem um filme para dublar. Na sequência, me vem o Creed. E aí, por eu ter dublado já esse ator na própria Delarte, naquela casa, já me chamaram direto para dublar o Michael B. Jordan de novo. E eu até me cobrava muito, que eu falava, pô, minha voz não é tão grave como a dele, né? Mas eu consigo botar uma coisa mais baixa aqui, quando ele fala e tal, que é um pouco dele. Mas também a gente não pode esquecer que tem que ter um pouco da gente, né? Eu não posso também no meu limite, senão eu não vou nem conseguir interpretar. E eu acho que o pessoal gostou do resultado. Fiz o Creed 1, o Creed 2, né? Vem o Creed 3 aí, tô esperando muito, que eu tô muito fã
da franquia. Dublei o Fahrenheit 451, se não me engano, um filme assim da HBO. 451, isso mesmo. Dublei também ele no Criando Dion, que é uma série da Netflix, mas não dublei ele em todos os filmes. Ao contrário do John Boyega, por exemplo, que eu dublei em todos. Todos já foram dublados, né? Uma história que me deixou muito triste, falando de né, acompanhar o ator. Eu estava acompanhando muito o Michael B. Jordan até que vir o Pantera Negra, né? E aí vem o trailer para gravar, eu gravei o trailer, e Marvel pertence à Disney, né? E a Disney pede quase sempre teste de voz, mesmo que você tenha dublado aquele ator em outros filmes, ela pede teste de voz também. E aí, cara, eu pediram um teste de voz, infelizmente eu não fui aprovado para dublar ele no filme. E também tinha um outro ator que eu dublei no Pantera Negra, que eu também acabei não dublando, que foi o Daniel Kaluuya, né? Que eu fiz no Corra. Ele também tá no Pantera Negra. Aí não dublei nenhum nem outro. E então, depois daquilo, teve um outro filme em São Paulo, Luta por Justiça, se eu não me engano, que ele fez um filme brilhante, não pude nem fazer teste, já colocaram um outro ator. Lançaram agora na Amazon, um Sem Remorso, que também não dublei, foi o Marcos Souza, meu amigão. E tem muito disso, a gente torce, mas nada é nosso, né? A gente fica triste, mas a gente entende e vai seguindo o rumo, vamos ver o que acontece. Eu quero que você me treine. Eu preciso de alguém confiável, e quem melhor do que você? Eu posso atestar como fã que no Creed ficou impecável, realmente uma dublagem muito legal, deu muita personalidade ao personagem, e é isso, tem aquela verdadeira versão brasileira. Agora você citou muito bem o John Boyega, que é um ator que simplesmente estrelou uma grande saga dos cinemas, uma das maiores da história, que é o Star Wars. E aí eu fico imaginando, você chega para interpretar um personagem nessa saga histórica. Deve ter batido aquela responsabilidade, né? Muita, cara, muita responsabilidade. Eu conhecia muito superficial o universo Star Wars. Tinha assistido os primeiros filmes, mas não era tão conhecedor a nível Felipe Maia, a nível Sérgio Cantu. Eles sabem até o nome do Stormtrooper de cada filme, enfim e tal. É uma coisa fantástica, assim. E eu sabia que estava para rolar o filme, que tinha um ator que eu tinha dublado que estava lá, como você até comentou aqui, o ator que faz o Guy Weasley, né? Ele tá também, ele é o General Hux, se eu não me engano, acho que fala assim no Star Wars. E Sérgio Cantu, foi a aposta dele, me chega e fala assim, Renan, eu sei que tem um ator que você dublou no filme, mas tem um personagem que tem tudo a ver com você. Ele tava já pensando já no fim. E aí eu falei, cara, que legal, mas eu não tinha noção, né? Acho que quase ninguém sabia como é que seria, né, essa trama, né? E aí eu falei, rapaz, se é teste é porque é algum personagem importante, né? E aí quando eu fui gravar o teste, quando eu vi que ele era um Stormtrooper que ia sair do Storm, eu falei, cara, esse cara daí vai dar o que falar. E nesse dia me marcou muito esse teste. Eu fiquei com aquilo em casa, eu falei, eu não gosto de ficar ansioso, mas pô, se eu pudesse passar nesse personagem. A gente gravou com todo cuidado, ouvia, vai de novo, escuta, vai, grava. Que nem sempre a gente tem tanto tempo para poder afinar um pouco mais aquele trabalho, né? E, cara, para minha surpresa, ele me liga falando que eu tinha... Ele mesmo me ligou. Você foi aprovado, meu amigo. Então eu falei, caraca, que coisa boa. Eu gritei muito em casa, né? Fiquei muito feliz. E corri atrás de assistir novamente os outros filmes para mergulhar mais nesse universo. Aí o Felipe Maia me ajudou muito, que faz o Paul Dameron. O próprio Serginho Cantu me deu muito caminho também do que fazer. E, cara, eu sou hoje um Jedi maníaco, assim, posso dizer. Eu adoro esse universo, muito fã. E ficou muito bem encaminhado, porque o Sérgio Cantu e o Felipe Maia são dois nerds que entendem de tudo. Entrevistei os dois. E é sempre ver os conhecimentos daqui e daqui. É impressionante entrevistar eles também. O próprio Briggs também, desculpa te cortar, o Guilherme Briggs também me ajudou muito. Agora, como você bem disse, você começou muito jovem, começou ainda criança. Tem entre personagens, tem o Carequinha da Luluzinha, tem o Gasparzinho, que você fez ainda muito jovem. Só que a gente sabe que na adolescência, principalmente homem, tem a muda de voz, tem o engrossamento e tudo mais. Como foi isso pra você, que passou a não ser tão escalado pra crianças e tudo mais? Como foi esse processo? Que alguns dubladores sentem isso muito dolorosamente. Verdade, uma ótima pergunta. Cara, então, eu lembro muito bem que no ano 2000, eu fiz 15 anos. E minha voz sempre foi muito rouca, né? Então eu não tive muito esse lance da muda, de ficar, e aí, de dar oscilada. Mas a voz foi ficando mais grave. Eu fui ficando com a voz um pouco mais arranhada e já madura, né? E aí eu gravei um desenho chamado Shinzo. Não sei se você lembra desse anime. O Mushirambo, né? Isso aí. Lembro sim, era muito bom. Passou na TV Globinho minha infância todinha. Exatamente, exatamente. E aí o legal desse desenho é que eu conseguia jogar a voz na cabeça fazendo Mushira, quando ele era garoto,
e ele meio que evoluía, né? Ele crescia no Mushirambo, mega, não sei o que, Mushirambo, o outro lá meio samuraizão. E aí eu botava a voz um pouco mais pesada. Então, assim, eu vendo hoje, eu fico assim, nossa, que doideira. Porque era um garoto querendo fazer um homem, né? Mas funcionou, sendo o mesmo ator dublando, porque foi minha transição. Mas eu senti muito na pele quando eu estava entrando para a faculdade, com 16 para 17 anos, que não estava tendo quase tempo para dublar. Eu estava tendo que recusar alguns horários. E aí minha voz estava mudando. Alguns diretores me chamavam para fazer criança, outros chamavam para poder fazer adulto. Eu não me encontrava, eu não entendia qual região que estava legal para mim. Fui dublando muito menos. Então eu tenho duas fases na dublagem. Eu comecei a dublar menos nessa época. A faculdade, ela tem uma matéria chamada estágio. Eu tinha que trabalhar, era remunerado. Trabalhava de 8 até as 4 da tarde, não lembro. E tinha faculdade à noite. Então como é que eu conseguia dublar? Não estava conseguindo. Às vezes só no sábado e tal. E fui seguindo a vida. Eu trabalhei como propagandista de laboratório. E foi uma experiência muito boa, porque eu me formei em marketing. E essa matéria daí permitia que eu fosse propagandista de laboratório. Enfim, foi um momento legal, mas a dublagem foi começando a ficar em plano B. Eu entrei trabalhando na Cibram, que era uma empresa de primeiro acesso, vamos dizer assim, né, na linha farmacêutica, e de repente sou convidado fiz um processo seletivo para a Sigma Pharma, que é uma outra empresa um pouquinho maior. Aí você já ganha carro, acho que depois de um ano o carro passa a ser seu. E a dublagem foi meio que ficando de lado, daquilo tudo que eu plantei, tantos anos, né? Eu estava dublando muito menos. Mas quando eu terminei a faculdade, eu tinha um tempo maior para dublar, tipo entre 5 da tarde e 10 da noite. Só que não me chamavam como antes. E aí eu fui, pedi as contas lá e arrumei um trabalho de carteira assinada para poder ter um certinho e tentar voltar para o meu sonho de dublador. Isso já tô adulto, já com 19 anos já, entendeu? E aí eu trabalhava de 8 da manhã às 2 da tarde, vendendo cartão de crédito da Unicard Unibanco, o famoso telemarketing. E isso foi legal, porque eu comecei a retomar, liguei para alguns amigos antigos, Rodrigo Antas, o próprio Marcos Souza, Zé Léo, que são amigos desde a infância na dublagem que nunca pararam. E eu falei, pô, quando você for dublar em algum lugar, eu posso ir contigo, eu queria dar um oi, eu queria ser escutado. E foi assim, formiguinha de novo. Caramba, até o Renan, que era aquele pequenininho, tá agora e tal, foi assim. Eu lembro que o que foi divisor de águas, assim, que eu virei a chave, é que a VTI, eu tava já bombando lá, vendendo cartão de crédito. A VTI me chama para fazer o teste pro Guerra dos Mundos, o filho do Tom Cruise. Fui fazer o teste para ele e passei. Aí me falaram que o próprio Spielberg que escolheu a voz e tal. Falei, caramba, né, que responsa. Falei, pô, tá aí, é o que eu gosto, cara. Eu vou estar disponível full time para isso. Graças a Deus eu tenho um amparo da minha mãe em casa que me dá uma condição de poder sonhar, né? Porque às vezes o cara não tem como, tem que trabalhar, pagar conta, tem família, sei lá, né? Eu tava morando com a minha mãe, então ela me deu um suporte em casa e me aventurei na dublagem, entendeu? Não adianta você fazer muita coisa e não ser 100% em nada. Eu acho que é legal você focar. Nesse momento, eu sou dublador, ok. Então vou tentar ser o melhor naquilo. Eu vou dedicar mais tempo para isso, para estudar mais, para poder assistir filme dublado, entender o que está acontecendo no mercado, onde está minha voz. Eu fui em fono, eu comecei a fazer um tratamento para poder falar melhor a dicção. Aliás, eu estou usando aparelho há 5 meses. Prejudica alguma coisa para falar? Eu também tenho que tentar ponderar na hora de dublar, erro um pouco mais, a dicção é ruim. Então tem esses detalhes que você tem, né, na sua ferramenta, que é a voz, que a gente tem que ir cuidando. Cara, e quando eu comecei a entender que dublagem era meu carro-chefe, enquanto eu não estivesse bem na dublagem, eu não podia tentar nenhuma outra coisa. Então eu voltei, estudei e tal, fui crescendo. Minha primeira novela mexicana foi dublada, sabe em que ano? 2006, cara. Se eu não me engano, Rebelde. O engraçado é que eu comecei na época que teve Carrossel, Luz Clarita, e uma garotada participava. Eu nunca fiz nenhuma, eu caminhei meio por fora. Eu fazia outras coisas, mas na novela não. E aí, em 2006, eu fiz o teste para Rebelde, passei. Dublei o Santos, um personagem que teve um destaque na novela, foi namorado da Lupita e tal. E dali para cá, fiz muita novela mexicana. Aí criei bloco de carnaval, abri empresa com o Rodrigo Antas, fizemos novela mexicana para Angola. E eu e minha esposa, a gente montou um estúdio numa sala que a gente tinha no centro do Rio. Então, assim, a dublagem hoje, eu respiro dublagem, saca? E agora eu tô pronto para dar novos voos em outras áreas. Eu acho que é isso, eu tô com uma carreira sólida que permite me aventurar em outras coisas.
Eu acho que é meio que Perfeito. por aí. E achei a visão excelente. É mesmo. Seria desconfortável, né? Tá dançando e ficarem pisando no teu pé. Agora teve um personagem que você fez que me chamou muito a atenção particularmente, que é o Angel, que na verdade é Angel, do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que é um personagem que ele é andrógeno, só que a gente sabe que quando você vai fazer um trejeito na dublagem, tem sempre aquele limiar. Será que vai ficar muito caricato e falso, ou vai ficar na medida, ou não vai passar bem a ideia? Na minha opinião, ficou na medida. Mas tem esses desafios também na dublagem, esse especificamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre. Ah, cara, o Todo Mundo Odeia o Chris é uma série maravilhosa, né? Se você parar pra ouvir com calma, eu fiz participação aberta ali, fiz muitos personagens. E acho que o Angel é de maior destaque, né? Porque tinha essa questão do preconceito na escola, ele sofria um bullying, de certa forma, mas ele era muito bem resolvido, muito tranquilo. Tanto que ele brinca, né? Oi, bobinho, tudo bem? Eu tentava botar a voz meio assim. E é engraçado você falar disso, porque eu tenho muito cuidado, não só para fazer um gay, mas para fazer qualquer tipo de personagem. Às vezes o personagem é muito gordo e você tem que passar a respiração do gordo sem ficar caricato, né? Essa questão do cara ter a voz muito grave e você de repente não conseguir imprimir aquilo. Eu tento ser o mais próximo do original. A gente tenta, né? Às vezes não consegue porque tem a nossa própria extensão. Mas ali, especificamente, foi muito interessante porque a gente dublou sem nenhuma pretensão de que fosse bombar. E ele, de todas as participações que eu fiz em Todo Mundo Odeia o Chris, é o que mais se destacou. E obrigado aí pelo elogio, cara. Valeu. Eu particularmente ficou realmente bem marcado. O personagem tem um episódio muito legal e na sua voz ficou incrível. Eu sei o que as garotas vêm fazer em economia doméstica, tentar fazer mais do que assar biscoitos. Você e eu podemos ser amigos. Agora eu sei que um público que é bastante chamativo é o pessoal dos games. Você fez o Rumble no League of Legends e o Phoenix no Valorant, que é um jogo que também tá super bombando. Também marca esses personagens, né? Porque eu tenho certeza que muitos fãs vão falar com você de acordo com esses personagens, né? Eu nunca fui muito de dublar game. Eu lembro que um dos primeiros games que eu dublei, isso foi CD-ROM ainda, não sei se tu vai lembrar que tinha da Disney. Eles lançaram da Pequena Sereia. E aí eu dublei, era aqueles jogos interativos que você clicava, não tinha muito vídeo, nada disso. Mas quando você dava os comandos, tinha as vozes dos personagens. E eu dublei o linguado ali. Foi meio que uma herança que eu peguei do Patrick de Oliveira, que já estava com a voz um pouquinho, né, mais grossa, mais grave. E o primeiro game que eu dublei foi esse, para CD-ROM. E eu lembro que era uma coisa diferente, como é que se gravava arquivo, tu não tá vendo nada, só faz o áudio solto. Era meio interessante. E depois de um tempo eu dublei o LoL, né? O Léo Santos dirigiu, que para mim é um cara que entende muito de game, de anime também. E me convidou para dublar o Rumble, que eu botei a voz lá em cima, né? Toda hora assim gritando, né? Todo esquivetado. Ele é um figuraça. E é aquilo, ele que me situou, porque você não tá vendo o mecanismo do jogo, você tá gravando arquivos. Então é aquilo bem frio, né? Um lugar fechado. Você vai gravando, não tá vendo muita coisa. Então ele, não, Renan, relaxa. Ele é assim, ele é assado e tal. Vai ajudando a gente. Dublei participações em outros jogos que talvez eu me lembre agora. Mas aí vem, depois de alguns anos, a própria Riot me convidar para dublar o Phoenix. E eu, apesar de ser do Rio, eu tinha um hábito de ir para São Paulo pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Ficava 1 ou 2 dias lá dublando também. E fiz muitos amigos lá, eu me dou muito bem com todo mundo em São Paulo. E a Vox Mundi me abraçou, sabe assim. Fui dublar lá a primeira vez o John Boyega, num filme da Netflix. E aí fui lá dublar a primeira vez esse personagem. Nunca mais parei de ir na Vox, sempre fui lá. E daí a Unidub, que é do Wendel Bezerra, é bem próximo. Eu ia muito lá. Sou muito amigo do Nanete, do Glauco. Eles dirigem game lá. E aí o Marcelinho foi pra lá também dirigir game. Então, de repente, me veio um Valorant para poder dublar e me pediram para ser o mais carioca possível naquele personagem. Eu tento ficar o mais neutro possível em tudo que eu faço, até para não ficar o carioca lá. Mas foi um pedido, porque o Phoenix ele é britânico e é do gueto, né? E aí falaram, não, pode botar ele das quebradas mesmo, não sei o que e tal. Eu falei, pô, então é mesmo, ia lá, deixa comigo então, qual é, meu irmão? E fui por aí com ele. Tu tá maluco, meu irmão? Muito Ficou bom, né? muito marcante, Eu porque gosto. realmente, como você falou, a gente não tá muito acostumado com um sotaque colocado de propósito. E quando você coloca, dá um charme ao personagem, dá um tempero a mais. E o Rumble, eu confesso que quando eu pesquisei, caramba, ele faz o Rumble. A voz é realmente muito, muito fora do seu comum, né?
Então, só ali fui pego de surpresa. Agora, outro personagem muito marcante é o Jon Snow. Acontece que o Jon Snow você fez 5 temporadas, uma série... É uma série de cinema, porque realmente foi um investimento muito forte, só que você acabou sendo substituído. A pergunta é, dublador sente muito quando tem uma substituição, principalmente personagens que são de séries, que a gente sabe que vai durar muito mais? Sim, eu senti muito. Eu posso falar até pelo elenco também do Rio, porque a gente estava já num ritmo legal. A série foi crescendo muito, né? Todo ano que passava estava se falando mais, quem não falava estava falando. Li livro, estudei muito sobre a série. E de repente, para nossa surpresa, foi para outra praça. Mas o que eu estranhei é por que não manteve o mesmo elenco de dublagem. Você pode mudar o estúdio, mas o cliente, que a gente fala no dono do filme, a HBO no caso, ela poderia falar assim, não, tudo bem, o teu estúdio é mais interessante para mim de trabalhar, né, o estúdio de dublagem. Ou por preço, ou por, enfim, amizade, ou por facilidade de mandar o arquivo, o vídeo. Mas eu queria manter o elenco. Não teve esse cuidado. E não falo que foi a do Brasil, não. Pelo contrário. Eu acredito que o responsável do filme, dono do filme, que quis mudar, entendeu? A do Brasil não tem essa autonomia. Um estúdio de dublagem não tem como sair mudando o elenco assim, a não ser que o cliente peça para mudar, né? E a gente, infelizmente, eu entrei em contato com a do Brasil, falei, olha, eu, Carol Crespo, Angélica, a gente está disposto a ir aí em São Paulo dublar, se for o caso. Então, aí depois me falaram, não, a gente teve que mudar todo o elenco. Eu falei, pô, ok, que pena, porque a gente se apega, né? A gente queria concluir a história que a gente começou, tanto que nós fizemos de toda temporada, de todas as temporadas, fizemos mais no Rio do que em São Paulo. Acabou a série com menos temporadas lá do que no Rio, né? E quem começou ouvindo o Carioca, né, a gente fazendo aqui a dublagem, imagino muita pessoa que tem deficiência visual, que se acostuma a ouvir o personagem, como é que ele se enquadra depois para... É muito complicado, né? Mas segue a vida, a gente não tem esse controle. Nós que somos fãs também sentimos quando tem essa quebra da continuidade. Sempre é uma pena. Cara, é muito complicado. Quem perde é o público, né? Verdade. Principalmente o público. Mas é vida que segue, né? Vem outros trabalhos e a voz continua sendo marcante pelas temporadas que tiveram. Uma vez fui prisioneiro dele. Ele podia ter me torturado, ter me matado. Mas poupou minha vida. Agora tem duas séries também que estão bombando e sua voz continua nos personagens, que é o Sex Education, você fez o Eric, e também o The Boys, que você fez o Trem Bala, personagens muito fortes, personagens muito fortes, né, nas suas séries. O dublador tem a expectativa da evolução do personagem, porque a gente sabe que, tipo, se a série continuar bombando como tá, vão temporadas e mais temporadas. Tem a expectativa também? Tenho. E o legal é isso, né? Porque quando a série ela é tão importante, né? O ator, quando faz outro trabalho, os estúdios que vão dublar já procuram um dublador para poder manter aquela voz. Eu tive isso no The Boys. Eu tinha feito esse ator, eu tinha feito ele no Independence Day. Não sei se tu lembra, o novo. Sim. E isso, ele é o filho do Will Smith na história e tal. E dublei ele lá. E aí, de repente, quando chega o The Boys, titia Marlene Costa já me chamou direto para dublar ele. E caiu como uma luva mesmo. Ficou muito legal, gosto muito desse trabalho. Depois disso, ele cresce mais lá na carreira dele. Vem um filme para Netflix, Mentiras Criminosas, acho que é esse nome. E aí, cara, dublei ele também, fui dublar em São Paulo. Então, assim, esse ator também tá em ascensão, tá crescendo. Então, e a série The Boys, já veio outra temporada, dublamos. E uma curiosidade, dublamos ela remota. A gente não tava em estúdio. No meio da pandemia, eu dublei do meu estúdio, a diretora na casa dela, o operador de áudio na casa dele, cada um no seu canto, fui captando os áudios dos dubladores assim, para nossa segurança, para a saúde de todos, né? A gente tá gravando dessa forma ultimamente, muito trabalho. Alguns trabalhos a gente ainda vai no estúdio dublar, mas no geral, 80% eu posso dizer por mim, eu passo sozinho, gravando, mandando pela internet o áudio. Perfeito, e tem que ser assim mesmo, a gente tem que se cuidar, E falo como fã que várias obras eu assisti feito remotamente, peguei essa informação e eu não senti diferença nenhuma. Não tá perdendo. Vamos fazer da forma mais segura, na forma melhor que tem nesse momento, né? Eu ia para São Paulo para poder dublar, então às vezes ou ponte aérea, ou ônibus na madrugada, para poder ficar lá um dia e depois mais 7 horas voltando para o Rio, entendeu? Enfim,
Não precisa disso, eu consigo gravar, entrei, a gente vê o vídeo pela internet, o diretor está acompanhando, o técnico também. Claro que o dublador tem que ter uma boa acústica em casa, e aí tem pré-requisitos, você tem que estar com um bom microfone, uma boa acústica, um bom equipamento, uma boa internet, para o teu áudio chegar lá sem oscilar. Com esses requisitos você preenchendo, dá para fazer a dublagem, entendeu? O que a gente tem que amarrar melhor é não perder a profissão diretor e a profissão operador de áudio. E também conseguir manter o sigilo do filme, porque imagina tantos dubladores em vários lugares, você vai lançar um filme para cinema e de repente vaza, entendeu? Acho que um grande medo dos clientes é esse, do filme não vazar. Mas acho que é um caminho natural, a dublagem já está no caminho. Agora, olhando sua lista de trabalhos, eu sei que tem muita coisa que nerd gosta. Eu, particularmente, falo isso com autoridade. Você fez Harry Potter, que fez o Gil Weasley. Você fez The Boys, que tá bombando. Fez Game of Thrones. Fez Star Wars. E várias outras coisas de games. Tem algum público que é aquele que mais é carinhoso, mais vai falar, mais vai pedir foto, mais comenta? Tem um público específico que mais te assedia, no sentido positivo? Sim, tem muito, falam do Teen Wolf, eu fiz 2 personagens lá, eu fiz um bem no início, que depois sumiu, depois fiz um outro agente lá, eu fazia o Jackson no início, que pegava no pé do cara direto, e aí ele sumiu da série, depois veio o agente Parrish, que também dublei bastante. Então, de vez em quando, tem uma DM no Instagram pedindo áudio, ou pedindo para mandar um salve para alguém ou outro. E um outro trabalho que falam muito é o Good Girls, que eu faço o Rio, que é o bandidão lá e tal, ele fala tudo assim: Elizabeth, vou acabar contigo. Se você não me entregar esse dinheiro, eu quebro você. Tudo assim, né? E pedem muito, ó. E é engraçado que fala assim: oi, Renan, tudo bem? A minha prima é muito fã do personagem, fala pra ela tal. É tipo a prima, minha amiga, nunca quer dar um presente pra amiga e tal, né? Mas é assim, a gente tá tentando amarrar melhor esses salvos, porque eu não posso me passar pelo personagem. Eu posso dizer assim: oi, fulana, tudo bem? Aqui é o Renan, dublador do Rio, do Good Girls, um beijo pra você e tal. Eu não posso fazer: oi, Fernanda, aqui é o Rio e tal. Cara, nunca, eu não posso me apropriar do personagem, não é meu. Mas o pessoal não entende. Então, pensando nisso, a gente, até aproveitar para divulgar, a gente criou um site, nossasvozes.com.br, que ali a gente consegue levantar um dinheiro para colegas que estão precisando. Então você pode comprar o teu salve, né? Enfim, lá tem mais informações. E a gente também não fica numa sinuca de bico. De repente o cara pediu, eu falei: não, você quer que eu mande um áudio? Vai nesse lugar lá, você vai estar ajudando algum dublador que está precisando, e é uma causa muito nobre. A gente está se doando dessa forma. E se você quiser conferir mais as vozes que estão no nossavozes.com, dá uma olhadinha no link da descrição. Vamos agora para o nosso Ramo Logo. Um filme para relaxar. Como se fosse a primeira vez. Ah, excelente. Um diretor que você adora que lhe dirija. Garcia Júnior. Um personagem irretocável. Eu vou te dizer um personagem retocável: Chaves. Né? É isso. Chaves, Chapolin, toda a franquia do Shakespeare, a dublagem que o Marcelo Gastaldi fez, junto com o Nelson e toda a turma. Pô, até me arrepio falar, sem brincadeira. Não, oxe, você tá falando com outro louco pro Chaves. Tá vendo os desenhos aqui, ó? Tô vendo. Tem tudo ali, que maneiro, cara. É muito boa essa arte. Um vilão que talvez estivesse certo. Um vilão que talvez estivesse certo. Pô, não sei se ele é visto como vilão, né? O Gru, meu malvado favorito. Perfeito. E pra finalizar, uma música que todos deveriam conhecer. Amigo, estou aqui. Toy Story. Agora vamos para o nosso desafio. Vou trazer aqui alguns personagens que nunca tiveram versão brasileira, ou se tiveram a gente pode melhorar, e o Renan Freitas vai dar a sua interpretação. Deixa eu só abrir aqui. Cara, isso é do GTA? Esse aí é o CJ do GTA, e ele nunca teve uma versão brasileira. Como seria o Renan Freitas? Tá aí a frase. Ah, droga! Lá vamos nós de novo. Perfeito! Próximo personagem, esse aqui é um meme. É o Sapo Triste. Meu Deus, eu não tenho um dia de paz. Eu acho que ele falaria assim, mais ou menos. Passou a tristeza do coitado. Esse daqui é um personagem do youtuber Michael Kister. Ele é o Lorenzo.
Pô, menor, todos os polícia me conhecem, menor. Meu pai é amigo de todos os PM da cidade. Ele é brasileiro? Ele é um youtuber brasileiro. É porque esse humorista, ele gosta de fazer caricaturas com tipos jovens. E tem aquela galera que se diz, sou favelado, eu sou marginal e tal, só que mora em condomínio e tem toda a vida cercada de muito luxo. E aí esse é esse tipo, tá ligado? Tipo, a polícia chega, opa, tudo bom? É Ele, pô, levei um enquadro, pô. Ah, então ele é paulista. Pô, menor, todos os polícia me conhecem, menor. Meu pai é amigo de todos os PM da cidade. Firmeza? É mais assim, parça. Muito bom. E esse aqui foi um meme que ficou muito conhecido, que é o Garoto Engomadinho. Sim, muito, muito. Com licença, o senhor poderia colocar legendado, por favor? Não gosto de dublado. Perfeito! Foi muito bem nos desafios. Esse foi Muito Renan obrigado. Freitas. Renan, muito obrigado pela tua participação. Excelente participação. Irmão. Adorei que você tenha. Sei que sua vida é extremamente corrida, mas você conseguiu arrumar esse tempinho e a gente conseguiu ter essa conversa maravilhosa. E muito obrigado mesmo. Desejo muito sucesso a você e vou deixar esse espaço para você fazer sua despedida. Meu amigo, eu que agradeço imensamente tanto carinho, esse cuidado de pesquisar um pouco sobre a minha vida, né? Trazer aqui trabalhos tão legais que eu fiz. Isso dá um gás assim, para a gente fazer mais e cada vez melhor o nosso trabalho. Por mais pessoas como você no mundo. Obrigadão. A dublagem agradece. Quero convidar a galera que não conhece o Bloco de Versão Brasileira. A gente fez 10 anos em 2020, é um bloco dos dubladores. A gente diz que é um grande vozerio. A gente consegue reunir vários dubladores no mesmo lugar, muitas vozes conhecidas falando de carnaval. Pela primeira vez fomos em São Paulo também, em 2020, e consegui juntar o Wendel Bezerra, Flora Paulita e a galera toda lá de São Paulo. Então é muito legal poder trazer a cultura nacional, né, trazer os filmes de fora para uma coisa tão nossa, né? Diversão Brasileira é o nome do bloco. E agradecer novamente, quem puder também ajudar, nossasvozes.com.br. É um movimento muito bonito que nesse momento de pandemia está sendo muito importante para tantos dubladores. É isso, galera. Se gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Todos os links citados por eles vão estar na descrição. E é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.